Sentar para permitir que a gente possa dar início aos trabalhos aqui. Antes de dar início ao tema número 1, que é a organização sindical da educação na América Latina, eu queria abrir esse 10º Encontro Nacional com uma notícia muito boa, uma notícia muito alvissareira para a nossa federação. Eu queria anunciar a todos os colegas que aqui estão, que ontem, na reunião da diretoria do PROIS Federação, foi aprovado a filiação do SINDI-UFMA, o Sindicato dos Professores das Universidades Federais do Estado do Maranhão. E para falar um pouquinho da experiência dos colegas do Maranhão, eu convido para vir à mesa e se dirigir aos congressistas, o professor Gastão, que é o presidente do SINDI-UFMA. Professor Gastão, por favor. Professor Gastão, como eu disse, então, é o presidente do SINDI-UFMA e terá a palavra agora. Terá a palavra agora para se dirigir ao encontro. Professor, a palavra é sua. Bom dia. Em realidade, o movimento de criação do SINDI-UFMA foi uma reação à forma de organização da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Maranhão. É claro que o processo é um pouco demorado. Eu vou me pautar pelo processo de criação inicialmente, porque ontem eu fui procurado por pessoas de outros estados que estão querendo montar este processo. Inicialmente, nós começamos com reuniões pequenas, 20, 30 pessoas. Depois, fizemos já uma pequena plenária, onde levamos aproximadamente 100 pessoas, com a presença de membros da diretoria do PROIFES e do consultor jurídico. Nesta assembleia, com 100 pessoas, foi decidido por imensa maioria que nós deveríamos partir logo para a criação de um sindicato dos professores, ao invés de criar uma associação de professores para concorrer com a existente. Foi decidido isso e tomamos providências nesse sentido, de começar a ver estatuto, tudo, consultoria jurídica. Depois, continuamos com pequenas reuniões, 20, 30 pessoas, e ao fim de uns 2 meses, fizemos uma reunião onde colocamos em plenário aproximadamente 200 pessoas, quase 200. Se eu não me engano, foram 190 e poucas. Onde já estava tudo decidido, e foi quando foi decidido marcar a Assembleia de Criação do SINDI-UFMA. E aí fizemos os trâmites legais para a criação do sindicato, e em torno de 1 mês e meio, aproximadamente, realizamos a Assembleia para a votação do sindicato. Esta Assembleia já contou com a participação de 400 professores e foi aprovada a criação da Assembleia e a eleição, a criação do sindicato e a eleição da primeira diretoria. Nesta Assembleia, claro,
temíamos, no dia da realização da Assembleia, enfrentamentos com a Associação dos Docentes existente, mas que, por acaso, não houve assembleia, ocorreu sem maiores problemas. Neste momento, recebemos esta semana com o CNPJ, ou seja, só agora nós temos realmente existência jurídica efetiva, estamos nos reorganizando para darmos sequência às ações de organização. Agora, a nossa avaliação de criar um sindicato e não uma associação foi muito simples. Foi baseado, uma associação pode ser criado uma associação de amigos de qualquer um daqui. Eu posso criar uma associação civil de amigos do professor Rolim, aqui ao meu lado. Não vai ter muita gente. E terá status jurídico efetivo, sem nenhum questionamento. Agora, enquanto a criação de um sindicato, nós podemos ter uma voz ativa muito mais firme, ok? E participar ativamente de movimentos deliberatórios, de discussões e decisões. Este foi o sentido. E nós nos prontificamos a discutir e conversar com todos aqueles que estejam pensando em criação de um novo movimento docente. Obrigado. E o professor Gastão tem coragem de dizer que foi demorado o processo dele, né? Em 3 meses estava começado, terminado e feito o novo sindicato, o sindicato das universidades federais do Estado do Maranhão. Para os colegas da Argentina que estão presentes, o Carlos e a Jamile, o Maranhão é uma província brasileira bem no norte, é entre o norte e o nordeste, é um grande estado, é um dos maiores estados da federação. A sede desse sindicato fica numa cidade muito bonita, chamada São Luís, que é patrimônio da humanidade, né? É uma cidade que agora acolhe também o Proifes Federação. Professor Gastão, o senhor receba da diretoria da federação os votos de parabéns pelo sucesso no trabalho. Estamos à disposição para ajudar em tudo que for preciso na consolidação do fim de UFMA, e tenho certeza que a experiência que vocês fizeram, ela é extremamente importante para ser replicada Brasil afora. Parabéns, conte conosco e vamos junto na luta. É isso aí. Obrigado. Bom, vamos então iniciar a mesa. Nós vamos proceder da seguinte forma. Vamos dividir em 2 partes o nosso trabalho aqui. A segunda parte, que talvez seja mais de fôlego do que nós faremos essa manhã, nós convidaremos os colegas da Internacional da Educação e da CONADO que estão aqui presentes, a Fátima, a Jamile e o Carlos, para a gente fazer um painel e uma discussão sobre os nossos desafios da educação na América Latina. Mas antes disso, antes de começar essa segunda parte, nós vamos proceder à discussão e deliberação sobre o texto que temos no caderno de textos, que é o único texto que foi enviado sobre este tema, e nós julgamos que é fundamental que a gente faça esse debate inicialmente, antes da discussão mais aberta sobre o tema. Então, nós discutiremos agora o texto número 1.1, que foi enviado ao encontro pela professora Silvia Ferreira, da PUB Sindicato. A professora Silvia, ela não pôde estar presente, porque ela teve compromissos fora do país, não está no Brasil. Então, a diretoria ontem, discutindo, convidou e prontamente aceitou o desafio de expor o texto da professora Silvia e contextualizar a questão, a professora Ana Cristina Kratz, da DUFG Sindicato, que vai fazê-lo logo a seguir. Nós procederemos da seguinte forma.
e assim é a ideia que temos durante todo o encontro. Quando estivermos discutindo um texto que está no caderno de textos, nós daremos um espaço para o apresentador, para o proponente do texto, ou o representante da diretoria, no caso dos textos que não têm nome, são todos textos da diretoria. Daremos um espaço de cerca de 5 minutos para a apresentação do tema e depois abriremos espaço para o debate, a discussão e a deliberação sobre o tema. É o meu microfone, tá vendo? Então, eu gostaria de convidar a professora Ana Cristina para vir aqui na mesa e poder fazer a exposição do tema que nós vamos discutir. O texto é a criação da rede de mulheres do Proifes Federação. Depois só anota as inscrições por hora. Tem papel? Pode pegar um pedaço. Bom dia a todos e a todas. O texto, como todos devem ter lido, não é um texto que tem uma enorme justificativa sobre a criação da rede. A criação da rede já foi objeto de discussão do Conselho Deliberativo e ela começou realmente a ser discutida a partir daquela pesquisa do IPEA que demonstrou que, de fato, existe uma questão de discriminação e uma questão bastante complexa sobre a condição da mulher, seja como aluna, seja como professora, seja como cidadã, seja como em qualquer uma das situações sociais. E ficou decidido no Conselho Deliberativo que nós traríamos a discussão para o encontro. Já existe a rede de mulheres já existe uma rede de mulheres, inclusive vai ter um encontro em Recife, agora em setembro, e o Conselho Deliberativo entende que sim, que a questão da discriminação não é só da mulher, mas a questão da discriminação da mulher dentro do ambiente de trabalho é significativa e que a gente deve encaminhar a discussão da criação dentro dos nossos sindicatos, da rede, nós estamos chamando de Rede de Mulheres do Proifes Federação. Mas é preciso que cada um dos sindicatos se disponha a discutir internamente e criar a sua própria rede. Quer dizer, então, em cada um dos sindicatos locais, é preciso se criar rede e fortalecer essa rede para que ela tenha teses, objetivos, propostas e para que a gente possa participar de outras instâncias de deliberação. No caso do FIG, nós já discutimos o assunto e ele, inclusive, faz parte da proposta da atual diretoria de criação de um fórum, criar um fórum permanente capaz de levantar problemas, questionamentos e proposições, tanto no que se refere ao combate às discriminações, quanto ao respeito à diversidade, às escolhas afetivas e à acessibilidade. Então, a questão da mulher não está separada das outras questões de diversidade, relações de gênero e étnico-raciais. E, fundamentalmente, se propõe participar das redes nacionais e internacionais de proteção à mulher. Então, eu coloco para os colegas a proposta do Conselho Deliberativo de criação, primeiro no âmbito dos sindicatos, depois no âmbito da federação, da rede de proteção à mulher. O microfone é todo tecnológico, ele tem que apertar de novo e tal, até conseguir fazer ele funcionar. Eu queria saber se a professora Fátima Silva, vice-presidente da Internacional de Educação, gostaria de se pronunciar nesse momento, explicando um pouco o trabalho que já existe das redes, tanto da CNTE, quanto da CONTE, quanto da própria Internacional de Educação sobre o tema.
Esse aqui está funcionando? Primeiro, um bom dia a todos e a todas. Eu creio que esse tema também, Eduardo, na hora que nós formos falar sobre a organização sindical, a gente vai tocar de como funciona a IE, e daí também vamos conversar um pouco de como funciona a rede. Mas já que foi aberto nesse ponto, porque está discutindo a criação da rede do PROIFES, fica bem oportuno. Bom, a Internacional da Educação, dentro das suas políticas que ela tem e da sua forma de organização, na questão de gênero, trabalha com as redes. Então, existe, né, e também nós trabalhamos uma organização dividida por continentes. Então, cada continente tem uma rede de mulheres trabalhadoras da educação. E nós entendemos que a sociedade justa, equitativa e igualitária que queremos... O que é? Eu que estou elétrica? A frequência. O Eduardo também. Quando ele pega o dele também. Oi? Tá, ok. Ia devolver para a mesa. Nós entendemos que a sociedade equitativa, igualitária que nós queremos construir é uma sociedade composta de homens e mulheres. Então, a rede não é um clube da Luluzinha, onde só reúne as mulheres, onde tiram políticas só para as mulheres, para os sindicatos executários, no caso dos governos executários, só para as mulheres. A rede é um espaço específico que oportuniza a maior participação das mulheres, no entanto, é uma participação de homens e mulheres que também participam da rede, onde nós discutimos políticas específicas para questões de gênero e políticas que devem ser implementadas internamente nos sindicatos, nas nossas organizações, mas também políticas que nós entendemos que tem que ser articulada com o conjunto da sociedade a fim de se efetivar políticas públicas, políticas de Estado, como a questão da política de violência, contra o combate à violência, como a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Ou seja, entre outros temas, todo que a gente discute, a formação das mulheres, a participação das mulheres nos espaços de poder. Então, também é uma gama de temas que nós discutimos no sentido de gerar políticas internas nas organizações, mas também de ser um elemento de articulação para se tornar políticas de Estado. Nós também fazemos estudo, fazemos pesquisa. Por exemplo, fizemos um comparativo dos direitos trabalhistas e dos direitos da licença maternidade em todo o continente latino-americano. Como é que funciona isso? Como é a questão da licença maternidade, licença paternidade, país por país? Como também se dá a participação das mulheres nos parlamentos, no espaço de poder e de decisões. Também fizemos um corte de como os ministérios, as secretarias de educação existentes no continente, como é dividido pela questão de gênero e pela questão de equidade. Um outro trabalho que a gente faz constante dentro da rede é a questão da linguagem, do masculino e do feminino, né? Da onde que está o espaço e a visibilidade das mulheres numa linguagem de qualquer que seja o idioma, que é uma linguagem um tanto sexista e um tanto machista. Então, a rede, ela é um espaço de articulação e é um espaço que a gente entende como necessário para também efetivar a participação das mulheres dentro do movimento sindical e nos espaços de poder da sociedade. Achamos muito importante que o PROIFES venha efetivar essa rede dentro do PROIFES. Até porque as universidades públicas brasileiras que têm estudos sobre a questão de gênero são várias e estudos muito importantes para o conjunto nosso do movimento feminista e do movimento de mulheres do Brasil. Então, esse também tem que ser um espaço que o PROIFES venha trazer para nós junto na rede latino-americana. Ou seja, de formular através do movimento sindical, não ficar uma coisa isolada de que a universidade faz, mas chegar na rede através do sindicato e para que a gente possa dividir e compartilhar com os demais companheiras e companheiros que fazem parte da rede. Nós temos encontros regionais, que é o caso do próximo encontro que nós vamos ter em Recife, por ocasião do nascimento do natalício de Paulo Freire, em setembro, de 16 a 19 de setembro, que é um encontro regional, ou seja, representação das mulheres de todos os sindicatos da América Latina que vão estar presentes. O tema que nós vamos discutir é mulher, política, poder e organização, e mais voltado também ao movimento pedagógico latino-americano, que nós vamos depois falar. E também fazemos encontros subregionais, região andina, região Centro-América e tal, de todos os temas da internacional da educação. E já fizemos 2 conferências mundiais de mulheres trabalhadoras da educação.
A primeira foi na Tailândia, há 3 anos atrás, e a última foi agora no mês de maio, em Dubai, discutindo os grandes temas das trabalhadoras de educação, desde a pré-escola, da primeira infância, até a universidade e assim por diante, no conjunto do mundo. Então, é muito bem-vinda e muito oportuna a criação dessa rede para ser um espaço para fortalecer a Internacional da Educação na América Latina, mas também para fortalecer o PROIFES nessa temática. Vou chamar a atenção eu quero dizer que, embora imbuída pela minha companheira Jamile, da Argentina, acabamos tomando duas garrafas de vinho ontem, mas isso me permitiu que 6h30 eu lesse todos os textos do PROIFES para ver o que vocês iam discutir e tal, né? Evidente que aquelas siglas, só MS, que eu já pensava que era Mato Grosso do Sul, mas vi que é Magistério Superior e assim por diante, aquele monte de sigla que vocês colocam aí é muito difícil da gente dominar, né? Mas uma coisa me chamou a atenção e eu até risquei lá e coloquei. É a questão da linguagem de gênero. Olha lá na nominata da direção de vocês. Tem 3 mulheres que são diretoras. E está lá o nome delas bem no feminino, né? Porque são mulheres. E está lá diretor, não sei do que, e assim por diante, né? Então, uma das coisas que a gente quer discutir é a linguagem também. Elas são diretoras, né? E eu vou falar isso na hora da minha fala, porque eu sei que no próximo caderno do ano que vem vai estar lá diretora fulana de tal e assim por diante. Que é uma questão linguagem, é uma questão também de espaço. Bom, creio que seria isso. E a gente se coloca no decorrer, a Jamile também faz parte da rede, no decorrer desse processo de caminhar junto, de contribuir junto, né? A CNTE já tem, nós temos uma Secretaria de Mulheres e um coletivo, que também tem o mesmo objetivo. Não é importante o nome, o importante é a política. Né? E vocês criam bem dentro daquilo que a América Latina cria, enquanto rede, né? Que a gente funciona como rede e dá o nome de coletivo. E também, a CONTEE também tem não é secretaria, é diversidade, ética, racial, gênero e tal. Né? Mas é muito oportuno essa atitude do PROIFES. Muito obrigado, professora Fátima. Nós discutimos o assunto ontem na reunião de diretoria. Inclusive, temos a ideia de que, se essa for a sinalização desse 10º Encontro Nacional, de nós fazermos o debate em cada um dos nossos sindicatos. Inclusive, na diretoria, nós discutimos ontem que a pessoa ideal para coordenar essa rede, até porque é membro do Conselho Deliberativo, seria a professora Ana Cristina, que está aqui comigo, mas esse debate tem que ser feito, na realidade, pelo conjunto da nossa federação. Por isso que eu vou agora abrir a palavra. A professora Helenise está acolhendo ali as inscrições, não sei se alguém já pediu, se não, está aberto a partir de agora as inscrições. Nós vamos recolher um conjunto de inscrições, cada uma vai ter uns 3 minutos para falar. Por enquanto, não vamos determinar o número de falas, nós estamos começando o debate, acho que é bom que esse tema seja bastante discutido pelas mulheres e pelos homens do PROIFES aqui. Então, a palavra está aberta. Já pode vir aqui. Professora Glória pode vir aqui. Professora Itã. Então, a Helenise está colhendo as falas ali, e a Glória vai ser a primeira, e a partir daí nós vamos começar o debate. Bom dia a todas e todos. Eu sou Glória Ramos, do Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II. Eu queria ficar quieta, né? Mas não deu. Eu também ontem, rapidamente, passei os olhos pelos textos e fiquei muito feliz de ver, né, que nesse encontro vai ser tratada de uma questão muito preciosa para nós do magistério, que é a questão das mulheres. Né? Eu já fui dirigente da CUT, no Rio, eu já fui dirigente sindical, e lá nós já tínhamos iniciado esse debate há muitos anos, evidente, mas sistematicamente na CUT, com a Secretaria da Mulher Trabalhadora, e no sindicato que eu faço parte, que é o Simpro-Rio, não agora, mas fazia na ocasião, nós criamos a Comissão de Gênero e Etnia. A nossa federação também, a FETERJ, no Rio, criou a Comissão de Mulheres. Sei que é um assunto difícil. Ontem nós brincávamos numa mesa, que era a mesa da inclusão, né? A questão da diversidade de gênero, da diversidade étnico-racial, é uma questão que no Brasil a gente engatinha, mas nós temos assim algumas dificuldades.
Então, eu quero saudar a proposição da criação da rede, mas venho, assim, buscar ampliar, né? Até porque, quando a gente fala de mulheres no Brasil e o texto se remete à violência, né, a gente está falando muito para uma mulher que é mulher negra, que está muito ausente, né? E aí eu trago a questão da raça, que aí a raça só tem uma, mas vamos usar o que a gente, no coloquial, né? As pessoas negras, os negros e negras no Brasil que estão fora, né? Neste cenário, principalmente no cenário do ensino superior, tanto que nós temos aí há 10 anos, né, uma luta sistemática da inclusão de negros e negras no ensino superior. Nós conseguimos isso com uma política de reserva de vagas para alunos entrarem, mas a gente ainda não tem esse debate consolidado na sociedade e os alunos entraram, mas o quadro docente não tem se modificado. O quadro de trabalhadores no ensino superior também anda mal das pernas e o debate não é enfrentado na medida da demanda social, né, da diversidade que encontramos com as mulheres, com os negros e negras, com a juventude, com o coletivo LGBT. Nós não estamos enfrentando essa questão com vontade, determinação e coragem. Então, eu quero saudar a iniciativa dessa proposição de sistematizar no PROIFES o debate com relação a mulheres, porque a gente aqui está falando de uma rede que se constituiu através das universidades, e eu sou de uma escola que tem mais de 170 anos, que entrou para a rede das IFES, uma escola cheia de mulheres, e eu sou professora primária nessa escola. A gente está lembrado disso? Professora primária, ela hoje chega e fala assim, eu sou pedagoga. Não, eu sou do tempo que eu me formei no normal de ensino médio, aí fiz faculdade, mestrado, doutorado, mas dou aula lá para as crianças, estou aposentando agora, mas era lá com as crianças. E a universidade não vê isso. Agora, se você chegar no primeiro segmento do Colégio Pedro II, são mulheres trabalhando ali. Mulheres trabalhadoras nos colégios de aplicação. Então, e como são mulheres que terminaram o curso de ensino médio, aí nós temos uma diversidade racial mais significativa. Mas vai subindo para o ensino médio superior, aí essa diversidade racial já vai ficando mais escassa. Né? Então, que mulher trabalhadora é essa que nós vamos tratar? Né? Que esse debate é atravessado pela questão racial. Esse debate é atravessado pela questão de gênero, porque a gente fala homens e mulheres ainda. Né? E quando a gente vai falar do segmento LGBT, fica meio assim, como é que a gente fala, como é que a gente dá nome a isso? Né? A essa nova demanda. Então, eu saúdo mais uma vez esse enfrentamento, mas eu coloco, né, o desafio de nós ampliarmos esse debate na pauta dos direitos humanos, na pauta da democracia, né? Mas não é da democracia racial que vem falsamente falada no país, mas é da democracia de fato, da democracia radical que nós queremos em todos os segmentos de ensino, em toda a educação de fato. Então, saudando, eu ponho aqui esse desafio, né? E ao final do evento eu vou propor que a gente amplie isso, mas no momento, né, eu acho que é um grande passo, né, da federação, do PROIFES, né, enfrentar isso, que estaremos todos atravessados nessa pauta, fundamentalmente quando os homens entenderem que isso não é um clube da Luluzinha. Né, que é uma questão nossa. Esse país só inclui, de fato, quando homens, mulheres, negros e brancos estiverem juntos debatendo todas as questões. Obrigada. Professor Flávio Corsini. Bom dia a todos e a todas presentes. Professor Flávio Corsini, da Universidade Federal de Roraima. Bom, nós temos discutido em alguns encontros
do PROIFES essa questão da diversidade, né? E a criação, acho que, da rede de mulheres é bem oportuno também para discutir, como a professora que me antecedeu falou sobre essa questão, né, da diversidade. Dizer que essa discussão no interior da universidade, ela é muito importante. Eu lembro de uma pesquisa que o professor Timóteo Camacho fez, ainda na Universidade Federal do Espírito Santo, sobre mulher, trabalho e poder, e que ele discutia justamente o lugar da mulher na universidade, a ocupação de postos, né, e como que a própria universidade e os professores tratavam, e as próprias mulheres tratavam essa questão do lugar da mulher na universidade e quando ocupando postos de poder. E nós vimos recentemente também o quanto que essa questão da mulher no poder, né, como que muitos tratam essa questão. Brincam, por exemplo, quando a presidenta solicita que a chame de a presidenta e de não presidente, né? Então, é uma questão, como colocou a colega, né, a professora, de linguagem, que a gente tem que começar a trabalhar como uma forma de afirmação desse lugar que é importante, de valorização dessa linguagem. Então, acho que é uma discussão que a gente tem que fazer, inclusive, na universidade, nós estamos da Pró-Reitoria de Extensão, com uma demanda da criação de um observatório da diferença e dos direitos humanos, e que, onde eu coloquei a sugestão que nós trabalhássemos com 3 populações. Então, nesse observatório, nós queremos trabalhar com a questão da violência contra a criança e adolescente, que eu tenho pesquisado sobre a questão da violência